Assentados, queridos, abramos a palavra de Deus em Neemias capítulo 4. Livro de Neemias capítulo 4. Nós leremos todo o capítulo, e então a palavra de Deus será exposta a nós. Neemias capítulo 4, assim nos diz o Senhor. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores." Assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: "Os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha." Os nossos inimigos diziam entre si: "Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare." Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: "De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão." Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês." Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós."
Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Que o Senhor Deus abençoe grandemente o ouvir e a aplicação da sua palavra nos nossos corações. Se pensarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, quais foram os inimigos de Jesus Cristo durante a sua vida? Quais foram aqueles que se levantaram como inimigos do nosso Senhor? Bem, nós podemos fazer uma lista um tanto quanto extensa. Primeiro inimigo, o diabo. Jesus Cristo foi levado ao deserto e foi tentado por 40 dias e 40 noites pelo diabo, enquanto ele jejuava. O diabo não abandonou o Senhor Jesus Cristo para sempre depois daqueles 40 dias, mas continuou de tempos em tempos manifestando por meio dos seus demônios, tentando atrapalhar a obra que Jesus Cristo fazia. E durante o processo da crucificação, o diabo achou que estava lançando um ataque terrível e final contra o Senhor Jesus Cristo. E ele foi bastante impressionado quando ele viu que a cruz, na verdade, era o instrumento da sua derrota e não da sua vitória. Mas Jesus Cristo teve outros inimigos, o seu próprio povo. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O próprio povo de Cristo Jesus foi aquele povo que se levantou contra o Senhor, não quis amá-lo, não quis aceitar as suas palavras, mas muito pelo contrário, os líderes do seu próprio povo o perseguiram, fizeram diversos conluios contra ele, levantaram-se contra ele. Num dos seus primeiros sermões, na sua própria terra natal, na cidade onde Jesus Cristo foi criado, num dos seus primeiros sermões, o povo, a turba juntou-se para matar Jesus, para atirar Jesus de cima de um precipício, e Jesus de repente passa pelo meio deles, sem que a gente entenda exatamente, o texto não explicita como que Jesus passou pelo meio deles. De maneira que durante todo o ministério de Jesus havia esse ódio por parte dos líderes judeus contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Não todos os judeus, evidentemente, muitos o seguiram, muitos o aceitaram, muitos o amaram, mas certamente a maioria dos líderes, tanto civis quanto religiosos, tiveram um grande ódio contra o nosso Salvador. Podemos pensar também nos romanos, a força política da época, os maiorais da época, governador daquela região, sob as ordens do imperador romano e do Império Romano, eles também se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo, sabendo que Cristo era inocente. Ainda assim, sofreram e sucumbiram diante da pressão do povo e resolveram entregar Jesus para ser morto. Aliás, resolveram crucificar o próprio Senhor Jesus. Afinal, os judeus não tinham poder de fazer uma crucificação, apenas os romanos o tinham. E eles mataram o Senhor Jesus numa cruz. Assim, o Senhor Jesus enfrentou muitos inimigos. O Senhor Jesus enfrentou grande angústia, grande perseguição, grande sofrimento. E nós somos de Jesus. Nós estamos em Cristo. Se Cristo enfrentou grande sofrimento, você acha que você também não enfrentará? Se o nosso Senhor, se o nosso Salvador enfrentou grande oposição contra si, você acha que você vai passar por essa vida e vai ficar tranquilo? Não vai ter oposição, não vai ter inimigos? Sempre que nós decidirmos fazer a obra de Deus, nós enfrentaremos inimizades, nós enfrentaremos oposição, nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos perseguição.
Mas se nós lutarmos com as armas espirituais, nós temos vitória garantida para nós. Não uma vitória como o mundo a vê, a vitória de Cristo foi a cruz. E muitas vezes a nossa vitória também será a cruz. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Assim eu e você também temos inimigos. Nós temos o mundo. O mundo que se levanta contra nós. O mundo que, dirigido por grandes conglomerados empresariais, dirigido por instituições políticas internacionais, dirigido por governos que jazem nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, o mundo é contra a igreja. O mundo é contra Deus. O mundo é contra a Bíblia. Ontem, eu falei no outro culto, nesse eu já esqueci. Qual que era? BBC, muito obrigado. No website da BBC Brasil, ontem saiu a seguinte reportagem. Uma leitura fundamentalista das Escrituras continua sendo o motivo pelo qual a comunidade LGBT, blá blá blá, continua sendo perseguida. Esse é o tipo de ataque satânico muito sagaz. Porque percebam que esse articulista, ele coloca não a Bíblia contra a prática homossexual, mas ele coloca uma leitura fundamentalista da Bíblia. Ou seja, o problema nem é exatamente a Bíblia, o problema é o jeito que certo grupo de gente está lendo a Bíblia. Esse certo grupo de gente é você. Você, com os seus valores, se você é um cristão bíblico, você com os seus valores é um inimigo das agendas contemporâneas, dos grupos mais poderosos e das pessoas mais poderosas que pisam sobre a terra. O mundo é teu inimigo. Mas o diabo também é teu inimigo. O apóstolo Pedro nos diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. O diabo continua ativo, meus irmãos. Ele é o nosso inimigo. E ele está rugindo, procurando alguém para devorar. Por que um leão ruge? O leão ruge para espantar os animais. E quem ficar para trás, porque é mais fraco, menor, ou tem alguma dificuldade de locomoção, vai ser a presa do leão, vai ser aquele que o leão vai devorar. Por isso que o leão ruge, para espantar e deixar alguém para trás, para que ele possa devorar. O diabo é como esse leão rugindo e procurando os crentes que vão ficar para trás, os crentes que estão fracos, os crentes que não estão firmes na fé, os crentes que não estão buscando intimidade com Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Esses ficarão para trás e serão muitas vezes devorados. Mas nós temos como inimigos também falsos crentes. Paulo fala sobre eles lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele diz: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. João, em outro lugar, diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Falsos crentes, falsos irmãos em Cristo Jesus. Gente que se diz de Deus, se diz crente, se diz povo de Deus, mas que na verdade não ama o Senhor, não pertence ao Senhor. Assim, se você é um crente verdadeiro, a má notícia é que você tem inimigos. Inimigos fortes, inimigos poderosos, que poderiam destruir você de maneira muito fácil. O que a gente faz então? Quais são as nossas armas? Como é que nós podemos nos defender? O nosso texto nos mostra ataques e defesas. Tipos de ataques que o povo de Deus sofre quando está fazendo a obra de Deus e modelos de defesa. Como que nós podemos aprender com esses irmãos do passado, como nos defender desses ataques dos nossos inimigos? O primeiro ataque
é mostrado para nós nos versículos 1 a 3, zombaria e ameaças. O texto nos diz que quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Veja, se nós estamos fazendo a obra de Deus, se nós estamos buscando o Senhor, se nós estamos nos esforçando para ser o tipo de gente que agrada ao Senhor Deus, nós vamos gerar ira nas pessoas ao nosso redor. Se você disser para o teu chefe, eu não vou mentir, quando ele te pede para mentir. Se você disser, eu não vou produzir essa peça jurídica, defendendo alguém que não merece, ou não merece esse tipo de defesa, você vai ser punido. Se você disser que você não vai entrar no esquema, você não vai se corromper, você vai gerar ira. E quem sabe chacota. Quem sabe por se colocar ao lado de Deus, você se tornará motivo de zombaria para as pessoas que estão longe de Deus. Notem que esse Sambalate, que era o governador daquela região, era o homem que arrecadava os impostos de toda aquela região, e por isso que ele está com medo da reconstrução de Jerusalém, porque Jerusalém vai se tornar uma força, e vai começar a dominar sobre certa parte do império, e ele vai perder o imposto dessa certa parte do império. Então ele se levanta vorazmente contra o povo de Deus, contra a obra que eles estão fazendo. Veja como ele já se organizou, na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Esse Sambalate, ele já está com um exército pronto para atacar o povo de Deus, para atacar a reconstrução dos muros, para destruir Jerusalém. E ele então começa a colocar toda a sua zombaria, sua jocosidade para fora. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Ele está falando palavras de motivação ao seu exército, para motivar o seu exército para atacar o povo de Deus. E a estratégia que ele usa é a estratégia da chacota, é a estratégia da zombaria. O diabo gosta de usar essa estratégia. Vocês pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Será que vão oferecer sacrifícios? E assim, então, com grande zombaria, com grande jocosidade, ele se levanta contra o povo de Deus. Existe um companheiro com ele nesse ponto, um homem de Amon chamado Tobias, e ele então diz, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Tudo que a gente precisa é uma simples raposa. Um animalzinho qualquer vai subir nesse muro e vai destruir essa obra de Deus que eles estão fazendo. Notem, esse texto nos conta sobre a reconstrução de um muro. Por que a reconstrução daquele muro era importante? Porque aquele era o muro de Jerusalém, era o muro da cidade de Deus. Dentro da cidade de Deus ficava a casa de Deus, o templo do antigo Israel, onde a presença de Deus se manifestava, onde acontecia o culto. Na verdade, a reconstrução do muro era, por assim dizer, a reconstrução do culto. A reconstrução da verdadeira religião, a reconstrução do verdadeiro culto ao Senhor Deus. É isso que está em jogo. Não é simplesmente um muro. Era a própria obra de Deus que estava em jogo. Mas quando a gente faz a obra de Deus, então levantam-se os zombeteiros e aqueles que fazem as suas ameaças. Talvez você já tenha passado por isso. Alguma vez que você decidiu tomar uma posição na sua empresa, por ser cristão, então você ouviu ameaças sobre o seu trabalho. Mas fazendo desse jeito, você não vai crescer aqui dentro. Com esse tipo de ética, você não vai crescer. Mas eu também sou crente, e eu não faço essas coisas aí que você faz. A gente precisa fazer o jogo, a gente precisa aprender que cristianismo é para o final de semana. Aqui é outra história, aqui a gente tem que ser de outra maneira, com outros valores. O que você faz quando você é atacado com zombaria e ameaças? Como é que Neemias se defendeu? O texto nos diz, ouve, ó nosso Deus,
ele se defende com oração. E vejam, irmãos, as nossas armas, aos olhos do mundo, sempre parecerão ridículas. De um lado você tem Tobias, ou Sambalate, Tobias e um exército. Do outro lado você tem um homem que está orando. Quem que vai ganhar? Depende em quem que você crê. Se você crê no poder do seu próprio braço, no poder das armas, no poder dos estratagemas humanos, você diria que seria o exército. Se você crê no Deus que fez Davi ganhar a batalha contra Golias, então você sabe que um homem de joelhos é mais poderoso do que um exército. É assim então que Neemias ora: ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Faze com que o desprezo deles recaia sobre a cabeça deles, e que eles sejam despojo numa terra de cativeiro, que eles sejam mandados para um exílio, para um cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois ti provocaram a ira na presença dos construtores. Não é o ataque que é feito contra o povo de Deus, não é contra o povo, mas é contra o próprio Deus. Foi assim que Jesus Cristo, certa feita, esfrega na cara de Paulo: por que você está me perseguindo? Paulo, você não está perseguindo a igreja, você não está perseguindo pessoas, você está perseguindo a mim. Existe uma identidade íntima entre o povo de Deus e o próprio Deus, de maneira que quando o povo de Deus é atacado, Deus está sendo atacado. E Deus leva isso muito a sério. Deus trata isso de maneira pessoal, porque é pessoal. Dessa maneira, com essa oração, o texto nos mostra o resultado desse primeiro ataque. Assim reconstruímos a muralha. E a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Primeiro ataque, deflagrado. Primeiro ataque, deu em nada. O diabo, com suas ameaças e com suas zombarias, usando Sambalate e Tobias para acabar com a obra de Deus, ele foi derrotado e humilhado por meio da oração. Como é que você tem batalhado as suas batalhas? Em que você tem confiado? Você tem confiado na força do teu braço? Você tem confiado nas suas estratégias, na sua inteligência, na sua força, no seu estratagema, numa arma? Meus irmãos, a nossa segurança é o Senhor que vê o desprezo que nós estamos sofrendo. É assim que a igreja será sempre vitoriosa, não na sua própria força, mas na força do Senhor. Assim, primeiro ataque dando errado, os inimigos vêm para um segundo ataque. Versículo 7 nos diz: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, percebam que agora o número de inimigos aumentou. Antes era apenas Sambalate e Tobias e um exército. Agora você tem Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, provavelmente cada um desses com o seu exército. Essas cidades, esses povos, essas nações, eram nações que circundavam o povo de Deus. Ou seja, agora nós temos o povo de Deus cercado. Todos os inimigos do povo de Deus estão contra o povo de Deus e ávidos e prontos para atacar o povo de Deus. Assim eles ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas e ficaram muito irados. O diabo, irmãos, ele não gosta de ver a obra de Deus andando adiante. Não gosta. E o diabo vai tentar fazer o que ele puder para atrapalhar o bom andamento, o bom progresso da obra do Senhor nosso Deus. Assim, versículo 8 nos diz: todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Inimigos comuns, um inimigo comum junta outros que são inimigos entre si, não é verdade? E é interessante como a verdade de Deus tem sido atacada, enxovalhada
por grupos que são tão diferentes e tão inimigos entre si. Mas quando é a verdade de Deus que está em jogo, então todos esses inimigos que não se gostam, eles se juntam para atacar o povo de Deus, para atacar a verdade de Deus. E nós temos visto isso. Quem tem olhos para ver tem visto isso acontecer na nossa sociedade. Tem visto isso acontecer a olhos nus. O quanto a verdade de Deus está sendo duramente atacada. Eles se juntam de comum acordo para atacar o povo de Deus e criar confusão na igreja de Deus. Esse artigo que eu referi há pouco é o tipo de artigo que faz isso, que cria confusão, que questiona, que diz, não, nem todo crente é retrógrado assim. Nem todo mundo que acredita na Bíblia pensa como esses fundamentalistas. Existem crentes que pensam diferente, que leem a Bíblia com outras lentes. E assim eles semeiam confusão na própria igreja de Cristo Jesus. Como é que a gente se defende? Quais são as nossas armas? Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus. Meus irmãos, as nossas armas, a nossa força não está em nós. Aliás, muitas vezes nós erramos quando nós olhamos para um livro como esse e exaltamos o homem Neemias. Irmãos, o personagem principal de Neemias é Deus. O vencedor da história de Neemias é Deus. O grande da história de Neemias é Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Deus Todo-Poderoso. Neemias então ora. Ele ora, mas notem que ele também age. Ele ora, oramos e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então veja que nós não podemos ser como que pessoas que oram, mas não fazem nada. Nós somos chamados à oração, mas também ao esforço próprio. Também a termos estratégias que nascem a partir da oração, estratégias de defesa, estratégias de cuidado, estratégias de guardarmos uns aos outros. Talvez diante de tantos desmandos que acontecem na nossa nação, talvez diante de tanta injustiça que acontece na nossa nação, talvez nós cristãos temos que nos colocar mais ativamente, como profetas de Deus, questionando as injustiças da nação. Temos que orar, mas temos que colocar guarda também, meus irmãos. Então vem o terceiro ataque. E esse é o mais perigoso, porque esse ataque não virá apenas de fora, não serão apenas Sambalate, Tobias, Asdoditas, Asmonitas, árabes. O ataque não será apenas de fora, mas esse ataque ele é mais sutil e mais perigoso porque ele vem de dentro. Olhem o versículo 10. Então, os que estavam em Judá disseram, agora é o próprio povo de Deus que vai falar, os carregadores já não têm mais forças. E os escombros são muitos. Desânimo no meio do povo de Deus. Vejam, qual era a obra que eles estavam fazendo? A reconstrução do muro. Eles estavam reconstruindo o muro porque o muro anterior tinha sido derrubado. Então imaginem qual é o nível de lixo, de escombro, de material de demolição que sobra de um muro derrubado. Não um muro pequenininho, mas um muro enorme, um muro que circundava uma cidade inteira e que tinha 2,5 metros de largura e quilômetros de circunferência. Então imaginem os escombros. E de repente as pessoas que tinham que carregar esse lixo já não estavam mais aguentando. E começa a nascer um desânimo no meio do povo de Deus. É muito fácil desanimar diante do tamanho da obra. Existe muita coisa para fazer. E por vezes a gente não dá conta mesmo. A nossa força não é
suficiente. A gente olha para o tanto de coisa que tem para fazer, para o volume da obra, a gente olha para as nossas próprias forças e a gente vê que uma coisa não é compatível com a outra. O volume é aqui e as nossas forças estão aqui, até porque nós já nos gastamos. E é isso que começa a acontecer com o povo de Deus. Eles começam a ficar desanimados e desanimar uns aos outros. Olha a conclusão no versículo 10. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Verdade ou mentira? Verdade. Nós não somos capazes, meus irmãos. Nós não temos força para reconstruir coisa nenhuma. Nós não temos força para fazer a obra de Deus. Se nós ficarmos medindo a nossa força com o tamanho do trabalho, a gente vai ficar em depressão, a gente vai cair em ansiedade, a gente vai ficar desanimado, a gente vai desistir. Porque a obra de fato é muito maior do que as nossas forças. Mas quem diz que depende das nossas forças? Quem diz que Deus nos chamou por causa da nossa capacidade? Então esse ataque é muito perigoso, porque ele é o desânimo. Ele é o começar a tirar os olhos de Deus e colocar os olhos na nossa própria condição e no tamanho da tarefa. Se você é uma daquelas pessoas que chamam por aí de task-oriented, ou orientado a tarefas, tome cuidado. Porque se você só olhar para o tamanho da tarefa, uma hora você vai desanimar. Se você é people-oriented, orientado para pessoas, tome cuidado. Porque as pessoas também são fracas. E se você depender delas, uma hora você vai se lascar. Agora, se você for orientado a Deus, então a tua esperança vai continuar firme, no lugar, intacta. Porque Deus não falha. Primeiro ataque, então, desse terceiro ataque. Primeira parte do terceiro ataque. O desânimo que surge dentro do próprio povo de Deus. Segundo, os nossos inimigos diziam entre si, versículo 11, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio dele e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Parece que agora esses inimigos não querem mais vir com grandes exércitos, numa guerra totalmente declarada e totalmente aberta. Mas parece que eles vão se disfarçar, eles vão se infiltrar no meio do povo de Deus e de repente eles vão começar a matar o povo de Deus, para fazer com que a obra de Deus pare. É o mesmo ataque da violência, é o mesmo ataque da confusão, mas agora com esse elemento de disfarce, com esse elemento surpresa. Terceira parte do terceiro ataque. Os judeus que habitavam na vizinhança deles, ou seja, você tem judeu tanto que mora em Judá e na cidade de Jerusalém, quanto judeus que moram nesses outros países que estão em volta. Esses outros países são os países desses que estão se levantando como inimigos do povo de Deus. E os judeus que moram entre eles começam a ouvir a conversa deles dizendo que eles vão entrar em Jerusalém e vão matar todo mundo. E aí esses judeus dizem o seguinte: os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes. 10 vezes. De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Tem gente que sente um prazer mórbido em ser portador de más notícias, não é verdade? Sente um prazer estranho em falar, não vai dar certo. Olha, eles são mais fortes do que nós. Olha, a gente não tem dinheiro suficiente. Olha, todo casamento que eu vi chegar nesse ponto aí acabou. Olha, eu nunca vi um casamento ser restaurado. Tem gente que tem prazer em ser portador de más notícias. Às vezes, a pessoa em si nem é uma pessoa terrível. Veja que esses aqui eram um povo de Deus. Mas é a pessoa que está com o coração longe do Senhor. É a pessoa que se esqueceu do tamanho do poder do braço do Senhor. E que quando vem falar com o povo de Deus, olha só o lado ruim das coisas. E vai vir inimigo de tudo que é lugar. E eles vão acabar com a gente. E ainda fala e repete. Falou 10 vezes. O que a gente faz quando os nossos estão desanimados,
Os inimigos continuam com grandes planos de destruição, e alguns que são também dentre os nossos só portam más notícias e por 10 vezes falam, vai dar errado, vai dar errado. Opa, vai dar errado. O que a gente faz diante do desafio da depressão, do desânimo, da ansiedade, das más notícias e dos ataques malignos? Várias coisas. Versículo 13, então pus o povo por famílias. É interessante esse destaque que Neemias dá para as famílias aqui. Parte da estratégia de Deus para a guerra de Deus tem a ver com as famílias. A família tão desprezada pelo mundo, a família tão desprezada pelos governos, a família tão desacreditada pelos poderosos das nações, pelas pessoas famosas das revistas. Família que virou motivo de chacota da parte deles. Essa é a estratégia de Deus. São as famílias. Então pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Então a gente tem que desenvolver estratégias de defesa, que envolvem, por vezes, as armas que são usadas pelo lado ruim da força. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, porque agora a gente já pegou as nossas armas, é isso? Não tenham medo deles, porque agora a gente está com lança, a gente está com espada, a gente está com escudo. É por isso que o povo de Deus não precisa ter medo? Não, meus irmãos. Não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pelas casas de vocês. Irmãos, nós cristãos vamos ter que alguma hora entrar numa luta um pouco mais séria na sociedade que a gente vive. Pelas nossas filhas. Ou está tudo bem com você, a tua filha entrar num banheiro e ter um homem lá dentro, um homem biológico lá dentro. Nós cristãos teremos que entrar em alguns tipos de luta pelos nossos filhos. Ou está tudo bem a sociedade ficar forçando o teu filho para ele virar homossexual. Nós cristãos teremos que lutar pelos valores da palavra de Deus. Ou está tudo bem dizerem que a Bíblia é um livro retrógrado, antigo e que não tem mais nada para oferecer. Que a ética e a moral judaico-cristã não valem mais nada e não podem ser impostas sobre ninguém. Ou está tudo bem daqui a pouco a gente como igreja decidir casamento homossexual a gente não faz e a gente ir preso por causa disso. Irmãos, nós não estamos longe dessas coisas. Essas coisas estão muito próximas de nós. Está tudo bem? O que a gente vai fazer a respeito disso? Como que nós vamos nos posicionar como igreja de Deus com voz profética? O que nós faremos? É hora de lutar, irmãos, pelos filhos, pelas filhas, pelas mulheres e pelas casas de vocês. Porque em pouco tempo a situação vai estar muito, muito, muito grave. Quando os nossos inimigos, versículo 15, ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha. Então os inimigos desistiram por causa dessa resistência, eles desistiram desse ataque mais frontal. E eles então puderam voltar para o trabalho. Mas novos tempos exigem novas atitudes, novos modelos de trabalho. Então percebam que eles voltam para o trabalho, mas agora com uma nova organização bélica, com uma nova organização do povo. Olha como eles voltaram. Daquele dia em diante, versículo 16. Metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes que estavam por trás de toda a casa de Judá
E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores, aqueles que estavam desanimados agora há pouco, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, veja que eles já se animaram de novo. Eles já não estão mais cansados e deixando de carregar, não. Eles voltaram para o trabalho. Os carregadores que por si mesmos tomavam suas cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Qual era a obra dos carregadores? Pegar os escombros. É fácil pegar escombro com uma mão só? Não. Mas tem hora que não tem o que fazer. Você precisa segurar a espada na mão. E você trabalha só com a outra mão. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. Também não é uma coisa agradável ter que trabalhar pesado com uma espada na sua cintura. O que tocava a trombeta estava ao meu lado, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados da muralha. A muralha era enorme, eram poucos trabalhadores, eles ficavam longe uns dos outros. Então eles tiveram que fazer esse plano. Onde a trombeta tocar, todo mundo corre para lá. Olha só, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. Mas vejam a segurança. A segurança não são as nossas armas, não são as nossas estratégias, não é a nossa organização bélica. A nossa segurança é essa daí. O nosso Deus lutará por nós. Nós nunca conseguiremos fazer lobby igual os maus fazem lobby. Nós nunca ficaremos comprando a verdade, a pseudo-verdade, como os maus fazem. Nós não usaremos as mesmas armas daqueles que não prestam. Não usaremos. Nunca teremos o mesmo poder de corrupção e de manipulação que o diabo e os seus comparsas têm. Mas nós temos o Senhor ao nosso lado. E isso é o suficiente, meus irmãos. Ainda que tenhamos que tomar cuidado e tomar certas atitudes, mas temos o nosso Deus do nosso lado. Assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer, e também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de dia nos sirvam de guarda e para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então vem o exemplo do próprio Neemias: nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Existem momentos, irmãos, que são momentos de duro ataque. Ataque por parte dos nossos inimigos. O diabo, os falsos cristãos, o poder público, os governos, os impérios, as grandes empresas, os grandes conglomerados que têm uma agenda moral ou uma agenda imoral para impor sobre o mundo. Já viu as últimas propagandas dos Dia dos Namorados? Está ficando sem graça comemorar o Dia dos Namorados. Porque o Dia dos Namorados virou uma oportunidade de propaganda imoral. No meio disso tudo, meus irmãos, nós precisamos orar. Nós estamos em batalha espiritual e você precisa orar. Às vezes nós somos como aquele soldado tolo que está no campo de batalha, mas está vestindo sunga, achando que foi para a praia. Estamos totalmente alheios à guerra que está acontecendo. Estamos em guerra, irmãos, e precisamos nos conscientizar e assumir as nossas posições de guerra. Qual é a nossa posição de guerra? De joelhos. Nossa principal posição de guerra é de joelhos. Nós batalhamos com oração, mas também tomando certas atitudes. Eu nem sei descrever para vocês exatamente o que a gente deve fazer, mas nós precisamos orar.
para que por meio da oração o Senhor nosso Deus nos dirija, nos dê boca para nós falarmos o que precisa ser falado, e nos dê coragem para nós enfrentarmos as consequências quando elas começarem a chegar sobre nós. Porque elas chegarão. Então vai ser a hora de separar quem que realmente ama o Senhor, está disposto a ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Que o Senhor, portanto, nos dê essa consciência de batalha, mas também nos dê a consciência de vitória. Nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado de Deus, do lado da palavra de Deus. E assim, mesmo se morrermos, mesmo se tombarmos na batalha, seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos orar. Santo e eterno Deus, ajuda-nos a não sermos covardes e não nos calarmos diante da agenda diabólica que está sendo imposta sobre a nossa sociedade. Não falo apenas da sociedade brasileira, mas do mundo como um todo. Grandes empresas, grandes poderosos, grandes instituições, grandes multinacionais têm uma agenda a ser imposta e estão se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos de nós as suas algemas, sacudamos de nós as suas amarras. Ajuda-nos, Deus, a termos olhos para ver e a tomarmos a nossa posição na batalha, em oração, em consciência do que está acontecendo. Ajuda-nos a vestirmos a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As nossas armas são motivo de riso para o mundo das trevas e para aqueles que o seguem, mas elas são poderosas em Deus, e elas são as armas que trarão vitória ao final. Assim, Senhor, ajuda-nos a lembrarmos dos nossos irmãos que estão enfrentando essa batalha num nível muito mais grave do que nós, como aquele pastor missionário do Quênia que foi morto anteontem. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para sermos corajosos, para falarmos o que precisa ser falado no meio de uma sociedade corrupta e suja, e para sofrermos as consequências quando for o caso, e o fazermos de maneira fiel ao Senhor. Aumenta a nossa fé e dá-nos graça abundante em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor.